dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Aqui é o professor Tiago e hoje a gente vai dar sequência nos nossos conteúdos de primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado da semana passada para descansar, porque hoje a gente vai dar sequência àqueles assuntos introdutórios sobre o conhecimento histórico. Semana passada a gente viu o que era a história, né, e para que servia essa área do conhecimento, e hoje a gente vai trabalhar sobre o tempo, um elemento fundamental nos estudos historiográficos. Como a gente viu lá na aula anterior, a história é a ciência que estuda o ser humano através do tempo. Mas que tempo é esse que a gente está falando? Isso aí, existem vários tipos diferentes de tempo. E eu vou aproveitar a aula de hoje para explicar para vocês alguns deles. Primeiramente, nós temos o tempo natural, ou seja, o tempo da natureza e dos fenômenos naturais, como por exemplo o período de translação dos astros. Esse é um período de tempo intrínseco à nossa existência, ou seja, ele está aí, ele está acontecendo dessa forma antes da gente existir e vai continuar acontecendo dessa maneira, com dessa mesma forma, depois que acabar a civilização humana. Então, o tempo natural é isso, é o tempo dos astros, o tempo dos grandes movimentos naturais. Outro tipo de tempo, que é justamente ao contrário do tempo natural, é o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio, ou seja, quando a gente marca a passagem das horas, dos minutos, dos dias, dos anos, a gente está falando do tempo cronológico. E esse não é um tempo natural. Ele pode ser em partes baseada em padrões da natureza, só que ele é um tempo artificial. Ou seja, ele é dividido e catalogado pela ação humana, que classifica esse tempo seguindo alguns padrões e representando-o com determinados símbolos. Os meses, as semanas, essa forma de dividir a passagem do tempo é uma divisão artificial. Ela não está ali imposta pela natureza, certo? A terceira forma de representação do tempo que eu quero mostrar para vocês é o tempo psicológico. Ou seja, é a forma com que a gente sente a passagem do tempo. No meu ver, essa parte é muito interessante, esse tempo é muito interessante, porque é aquele sentimento que a gente tem às vezes de estar num ambiente e aquele tempo não passar, né? Aquela coisa de a gente ficar lá 10 minutos e parece que a gente está uma semana, né? Ou às vezes ao contrário, aquele domingo divertido que a gente está fazendo uma atividade boa, né? Que a gente gosta, que a gente curte, parece que o tempo voa. Por que isso é diferente? Porque cada pessoa ela interage de uma forma diferente com a passagem do tempo, seguindo a sua própria percepção de gostos e da forma com que ela está interagindo com aquela situação. Outro exemplo, talvez para algumas pessoas as aulas de história sejam um porre, elas não passam, elas demoram, é um saco, vocês assistem obrigadas. Só que para algumas outras pessoas a aula de história pode ser divertida, ela pode passar muito mais rápido, porque a forma como vocês interagem com essa aula, tendo relação com os seus gostos, né, ela é diferente dependendo como cada uma das pessoas é. Como é a personalidade de cada uma das pessoas. Por fim, a gente tem o tempo histórico, que é o tempo da historiografia. O tempo histórico ele está relacionado com as mudanças nas sociedades humanas e é o tempo da história. O tempo histórico ele tem como agente os grupos humanos que causam mudanças sociais e ao mesmo tempo são influenciados por essas mudanças, agindo em determinado período de tempo. Nesse período, ou seja, nesse recorte do tempo cronológico, acontecem ou aconteceram certos acontecimentos que caracterizaram esse recorte e levaram os seres humanos que viveram neste período a agirem de uma forma específica entre si, ou seja, em sociedade, e também com a natureza.
Dito de uma forma mais simples, o tempo histórico é os acontecimentos que marcaram um determinado povo, uma nação, ou às vezes até a própria humanidade, como guerras, profundas mudanças sociais, mudanças culturais, doenças e coisas que tornaram esse determinado recorte do tempo cronológico muito específico. Dito isso, vale ressaltar que nem sempre o tempo cronológico e o tempo histórico se coincidem. Por quê? Porque existem povos que estão em diferentes momentos históricos, mesmo estando no mesmo tempo cronológico. Ou seja, hoje, enquanto a gente está no ano de 2021, em todo o planeta Terra, dentro desse limite cronológico, há em algum lugar, em alguns lugares do globo, civilizações que estão num momento histórico diferente do que o nosso. E isso é normal. Esses dois fatores, o tempo histórico e o tempo cronológico, normalmente, em muitos casos, eles não coincidem. E aí, conseguiram entender esses diferentes tipos de tempo e o tempo histórico? A aula dessa semana é bem curtinha, mas é bom que vocês tenham isso em mente, porque semana que vem a gente vai ter a nossa primeira atividade avaliativa. Tá bem, pessoal? Fiquem bem, até a próxima sexta-feira e nos vemos lá.